Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão de julgamentos da Subseção 2, especializada em dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar um resumo da sessão e conferir o que foi destaque na pauta do tribunal. A secretária faz uma confusão, não conhece nenhum. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes colegas que a integram e estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, Dr. Ricardo José Macedo de Brito Pereira, Subprocurador-Geral do Trabalho, aos senhores e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, coordenadora de secretaria desta subseção. Então, ao pregão, observando-se as preferências. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 52.160, dígito 06 de 2012, em que são partes Almena Tex Extensão Corporativa LTDA e Daniel dos Anjos Celes. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, cuida-se aqui de recurso ordinário em acórdão proferido na ação rescisória apregoada. O egrégio segundo regional julgou improcedente a pretensão desconstitutiva e o fez invocando a súmula 410 desta Corte para afastar as violações legais que foram suscitadas. O recorrente renova, nas razões do ordinário, as violações aos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem assim do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Suscita também a existência de erro de fato como causa ensejadora da procedência da pretensão desconstitutiva. Eu estou votando inicialmente pelo conhecimento do recurso. No que diz respeito às violações legais suscitadas, estou pedindo vênia à recorrente para desprover o recurso. E o faço por considerar, como fez o regional, que a violação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que são suscitadas com o escopo de afastar a responsabilidade subsidiária que foi atribuída à hora recorrente na ação matriz, reclamam como condição imprescindível, inafastável, necessária, o reexame de fatos e provas. Ainda que o regional, como sustenta a recorrente, tenha se equivocado ao subsumir a hipótese à súmula 331 desta Corte, o fato é que, para afastar a declaração da responsabilidade da recorrente e da outra litisconsorte que figurou na ação matriz no polo passivo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que se revela inviável em sede de ação rescisória, como já enuncia a súmula 410 desta Corte. Eu transcrevo a alentada decisão rescindendo, uma decisão realmente muito bem fundamentada, e naquele julgado a Corte regional reconheceu, à luz da prova produzida, do laudo pericial em particular, que o reclamante era portador de discopatia lombar grave e que essa moléstia teria nexo de causalidade com as funções que desenvolveu na empresa. Além disso, disse a Corte Regional que não houve a realização do exame demissional, circunstância, omissão que faria presumível a tese da ausência da responsabilidade ou do vínculo etiológico entre a moléstia e as condições de trabalho a que submetido o trabalhador.
É bem verdade que, em sede de embargos de declaração, a Corte invocou a súmula 331 para impor a responsabilidade subsidiária. De qualquer sorte, a súmula 410, como disse antes, inviabiliza a pesquisa em torno da violação dos preceitos legais referidos. No que diz respeito ao artigo 5º, 2 da Constituição, estou invocando no voto a orientação jurisprudencial 97 dessa subseção, na medida em que a violação, se eventualmente configurada, seria meramente reflexa, o que não ensejaria a rescisão do julgado. No segundo ponto, eu assinalo inicialmente, naquilo que diz respeito ao erro de fato, que a Corte Regional não se pronunciou a respeito, mas eu examino a questão por força do efeito devolutivo em profundidade. E, ao fazê-lo, acrescento, esclareço que a tese da recorrente, fundada no erro de fato, é de que o contrato havido entre as reclamadas na ação matriz não era de prestação de serviços, mas de empreitada. Diz a recorrente que a Corte Regional, ao desconsiderar essa circunstância, incorreu em erro de fato. Ocorre que a tese da existência de um contrato de empreitada não foi ventilada naqueles autos. Matéria nova, portanto, a pretensão de submissão da hipótese à orientação jurisprudencial 191 esbarraria nessa circunstância. De qualquer sorte, mesmo que nós pudéssemos aferir o erro de fato, a só existência desse contrato de empreitada não seria suficiente para levar a um julgamento favorável à hora recorrente. Transcrevo no voto diversos julgados desta Corte que afirmam a responsabilidade subsidiária do dono da obra em caso de lesões cometidas resultantes de acidentes do trabalho. Então, por essas razões, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a vênia aos combativos advogados que subscrevem as razões recursais. Pois não. Pela recorrente está inscrita a doutora Bianca Aires de Souza. Pretende sustentar, doutora? Sim, excelência. Eu requero o uso da palavra conjuntado do subestabelecimento. Deferida juntada, tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator, egrégio subseção, muito bem relatado a hipótese dos autos pelo excelentíssimo ministro relator. Apenas por dever de ofício, eu gostaria de fazer algumas observações em relação a essa ação rescisória. Aqui, data máxima vênia, a recorrente entende que não é o caso de revolvimento de fatos e provas, porque a qualidade de dona da obra ela é incontroversa nos autos. Isso o reclamante afirma que era pedreiro, foi contratado pela primeira reclamada, Patri Construções Limitada, para trabalhar na obra da segunda reclamada. A segunda reclamada junta o contrato de empreitada e a primeira reclamada o contrato social, que deixa evidente que o seu objeto social era de efetivamente promover construção civil. Por essas razões, a recorrente entende que não é o caso de revolvimento fático probatório, uma vez que se encontra incontroverso nos autos essa qualidade de dona da obra da recorrente. E, no tocante ao erro de fato, o erro de fato aqui ele se evidencia, como bem relatado pelo excelentíssimo relator, na questão da aplicação da súmula 331, a hipótese dos autos. O regional reconheceu a sentença de piso. Inicialmente havia julgado improcedente o pedido do autor por ausência de comprovação da lesão causada e de que aquela lesão efetivamente ocorreu no local de trabalho. E, posteriormente, em sede de recurso ordinário, o regional afastou a improcedência, julgou procedente para condenar a reclamada ao pagamento de danos morais e de pensão vitalícia. Posteriormente, foram postos embargos de declaração, uma vez que o regional não havia se manifestado em relação à responsabilidade subsidiária. E, em sede de embargos de declaração, o regional aplicou a súmula 331, a reclamada, mesmo com todas as provas dos autos, sendo incontroverso que ela era dona da obra nos moldes estritos da OJ 191, dessa colenda corte. E justamente esse é o erro de fato que se suscita aqui, porque nos termos da OJ inviabilizaria a responsabilidade subsidiária ou solidária na hipótese dos autos. E no tocante à violação legal que se suscita aqui,
é por má aplicação do artigo 186 e 927 do Código Civil, porque a própria OJ 191 dessa Corte afirma que não há previsão legal de responsabilização do dono da obra nessa hipótese. E, por má aplicação desses dois artigos do Código Civil e também por violação ao artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, é que se pede o provimento da ação rescisória para que se determine o corte rescisório e, consequentemente, exima a recorrente da responsabilidade subsidiária, o que se requer. Obrigada. Eu que agradeço. Ministro Douglas. Senhor presidente, a despeito da brilhante sustentação oral, eu vou pedir vênia para ratificar o voto. Já disse as razões que animaram a minha convicção. Se houver necessidade de algum esclarecimento adicional por parte dos senhores ministros, eu me coloco à disposição. Eu estou até, se me permitir os colegas, assentando vários precedentes, porque uma coisa é ser dono da obra e não ter responsabilidade subsidiária. Outra é ser dono da obra, mas ter responsabilidade subsidiária pelos acidentes de trabalho, dano moral, que é exatamente isso, e a jurisprudência do TST se orienta nesse sentido. Apenas esse esclarecimento. Indago dos colegas se há algum destaque no voto, Sua Excelência. Eu peço vista regimental, presidente. Vista regimental, Sua Excelência, a ministra Cristina Peduzzi. Retorno de vista regimental, concedido à excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, em que relator excelentíssimo ministro Alberto Bresciani, processo RO 130.091, dígito 45 de 2013. Excelentíssimo senhor ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Impedida a excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Com a palavra, Sua Excelência, eminente visitora, a ministra Adelaide Miranda. Senhor presidente, senhores ministros, o pedido de vista regimental ele foi formulado em virtude da questão subjacente envolver a possibilidade de vício processual decorrente de intimação de advogado. Eu tomei a liberdade de encaminhar o meu voto a Vossas Excelências ontem, no final do dia, e vou resumir com a leitura a partir de folhas 4 do meu voto, que eu peço vênia ao ilustre relator para divergir. Em 27 de 2 de 2013, os réus protocolaram petição levantando a nulidade da intimação e pedindo a devolução do prazo para interposição de recurso ordinário ou, subsidiariamente, a dilação do referido prazo. Eu transcrevo aqui o teor do despacho, exarado em 28 de 2 de 2013, e ora tido como o ato coator. Eu transcrevo as folhas 2 e 3 na parte que importa. Os réus, no mesmo dia, em 28 de 2 de 2013, interpuseram recurso ordinário, que não foi admitido por intempestividade. Em sequência, houve a interposição de agravo de instrumento, a qual foi negado provimento. Registra-se que, tanto nas razões de recurso ordinário quanto no agravo de instrumento, foi veiculada a insurgência contra a intimação realizada. Observa-se que, no ato tido como coator, resume decisão interlocutória na forma do artigo 162, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, sendo certo ainda que, na seara laboral, a impugnação dessa espécie de ato do juiz somente é admitida se efetuada no âmbito de recursos interpostos contra a sentença ou acórdão terminativa ou definitiva, conforme define o artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Em princípio, deveria concordar com a solução propugnada pelo ministro relator, no sentido do não cabimento do mandado de segurança pela aplicação do óbice da orientação jurisprudencial 92 desta SDI 2. No entanto, a situação, para mim, revela a existência da impossibilidade de impugnação da decisão interlocutória e não somente a mera aplicação do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Nesse caso específico, a chance de ocorrência de gravame suscetível de reparação,
a tal ponto que enseja desde logo o cabimento pela via excepcional do mandado de segurança, com a devida vênia. Cabível o mandado de segurança, passa o exame da questão controvertida alusiva à nulidade da intimação da sentença efetuada em nome apenas do advogado Dr. Marcos de Oliveira Kaufmann, com fulcro no artigo 515, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Observa-se que, ao final da contestação apresentada pelos impetrantes na ação civil pública, consta expressamente, aspas, nesses termos, ressaltando os réus que, quando necessário, deverão ser intimados na pessoa de seus mandatários e advogados, Dr. Osmar Mendes Paixão Cortes, o ABDF número 15.553, e Marcos de Oliveira Kaufmann, o ABDF número 14.750, ambos com endereço profissional no SAF Sul, quadra 2, lote 7, bloco G, Praça Portugal, na capital da República, Brasília, Distrito Federal, e também, e principalmente, grafado em maiúsculo, na pessoa de suas mandatárias e advogadas no município de João Pessoa, na Paraíba, doutora Ana Carolina Pontes Maciel Seguins, o número da UAB, e Ana Paula de Almeida Barra, número da UAB, e grifos, esses grifos que eu trago, as folhas 5 do meu voto, são grifos do original. O advérbio utilizado principalmente revela o pleito de que a intimação dos réus deveria ocorrer, sobretudo, em especial ou mormente, segundo definição contida no dicionário Alais da língua portuguesa. E isso em nome das doutoras Ana Paula de Almeida Barra e Ana Carolina Pontes Maciel Seguins. A fim de resguardar direito líquido e certo ao devido processo legal, à ampla defesa e ao acesso ao segundo grau de jurisdição, que restaram prejudicados por não ter sido efetuada a intimação conforme explicitamente requerido pela parte, pois sequer constou o nome de pelo menos uma das advogadas mencionadas, eu considero eivado de vício o ato realizado. E assim, peço vênia ao ministro relator, divido do seu entendimento, reconheço cabível o mandado de segurança e dou provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança, inquinando de nulos os atos posteriores à sentença proferida na ação civil pública 4.452/2012, 513.001, devendo, pois, o juízo de origem determinar nova intimação com observância da preferência esboçada pela parte em sua defesa. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Ministro Bresciani, por favor. Senhor presidente. Se me permite, ministro Bresciani, salvo o melhor juízo, só indagaria a secretaria da sessão. Eu também tinha pedido vista excessiva desse processo, salvo o melhor juízo. Foi mesmo. Então, se me permite, Vossa Excelência, eu mantenho a vista regimental. Com a devida vênia, ministro Bresciani, se assim, Sua Excelência não se opuser. Não, estou de acordo. Se não me falha a memória, Sua Excelência pediu vista. Foi outro? Foi outro? Então, sei que num Vossa Excelência pediu vista sucessiva. Inclusive, o advogado esteve comigo, disciplina memorial, em função da vista regimental neste caso. Que ele esteve comigo, com certeza, e fazendo referência a esse pedido de vista. Mas, caso contrário, presidente, eu peço vista regimental. Se o ministro Bresciani quiser argumentar, eu aguardo e mantenho e formo o pedido de vista regimental. Senhor presidente, gostaria muito de manter, reformular minha compreensão diante do voto da ministra Adelaide. Agora que Sua Excelência, no início do seu voto, Sua Excelência mesma diz: registre-se que, tanto nas razões de recurso ordinário, quanto de agravo de instrumento, foi veiculada a insurgência contra a intimação realizada. Eu quero dizer, o tema já foi brandido em via ordinária. É que não custa lembrar um adágio que Vossa Excelência sempre citou: electam na via non datur recurso ad alteram. Quer dizer, o mandado de segurança agora ele assumiria a feição rescisória de uma pretensão que já está veiculada em via ordinária. Então, a não ser que se empreste ao mandado de segurança esse caráter rescisório, eu não vejo como ultrapassar um provimento que já foi emanado nas vias adequadas via mandado de segurança. Exatamente pela dicção da OJ 92, dessa subseção e da lei, que não quer que o mandado de segurança funcione, que tenha efeito rescisório ou de recurso anômalo, qualquer que seja a matéria. Por isso eu peço vênia para manter a minha compreensão. Eu até diria aqui que nós temos uma jurisprudência, quando há nulidade de intimação,
não se pede reconsideração do prazo. Já se interpõe o recurso e sustenta a tempestividade. Foi o caso. Né? Então, ainda que fosse cabível, correria esse risco, porque a nossa jurisprudência diz o seguinte: se há uma falha de intimação, não se pede devolução do prazo, porque o prazo não está correndo. Então, a qualquer momento, ele pode entrar com o recurso. Né? Então, é apenas uma consideração. Presidente, eu abro mão do vice-regimental e não há diferença de voto, caminhante relator. Acompanhe o relator. Sim, presidente. O relator. Perfeito. Ministro Emanuel. Senhor presidente, aqui, ontem eu recebi o voto da ministra Adelaide e nós tivemos sessão do órgão especial. E eu não vi no voto da ministra Adelaide menção ao J92, não é, se havia sido ou não a parte se utilizado do recurso próprio ou não. Daí porque, e eu tive, inclusive, a curiosidade de conversar com o ministro Bresciani a respeito, mas eu não fiz o cotejo do voto da ministra Adelaide por ausência desse fato, com o voto do ministro Bresciani, que me parece que traz essa nuance. Ou seja, a OJ 92 e 54, inclusive. Falar na 54. Daí porque, presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência a vista regimental para trazer na próxima semana, apenas tirando essa dúvida que me assalta nesse momento, presidente. Então, após o voto divergente de Sua Excelência, ministro Adelaide Miranda, e do voto convergente com o relator do ministro Cláudio Brandão, pediu vista regimental Sua Excelência, ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, posso fazer só um esclarecimento? Pois não. No quarto parágrafo de folhas 4 do meu voto, eu me refiro à orientação jurisprudencial 92, mas não a 54, só a 92, só para esclarecer. E eu também peço notas, senhor presidente. Pois não. Então, mantida a vista, notas a Sua Excelência, a eminente ministra Adelaide Miranda. E a mim também, presidente, por gentileza. E a Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão, processo AG, CAL e NOM 16.807, dígito 85, de 2014, em que são partes Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Ministério Público do Trabalho da 11ª Região. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Presidente, senhores ministros, senhoras ministras, agravo regimental que está sendo interposto, está sendo examinado, que diz respeito a um pedido de suspensão dos efeitos de decisão proferida, considerando o andamento de ação rescisória. A pretensão se relaciona, a pretensão rescisória, desconstituição de acordo que determinou, no âmbito do Tribunal da 11ª Região, no Estado de Roraima, a aplicação de medidas de segurança previstas na lei, de algumas, e essa observação me parece importante, presidente, senhores ministros, senhoras ministras, de algumas das medidas de segurança previstas na Lei 7.102, de 83, nas agências do reclamado, ora agravante e também autor da ação rescisória, que funcionam como banco postal. A pretensão, a meu sentir, de suspensão da execução não encontra guarida em sede cautelar, exatamente ao contrário, por prestígio da coisa julgada. Se determinou, e eu sustento isso no despacho denegatório, presidente, da suspensão requerida em liminar, que se mantenha a medida porque os bancos postais alteraram o perfil das agências dos Correios e de outras empresas que atuam como tal, e nesse caso específico não se determinou, não se considerou o agravante como empresa bancária, mas ao contrário, algumas das medidas de segurança, inclusive, quero ressaltar que a própria agravante revela haver cumprido algumas delas.
a exemplo de instalação de circuito interno de TV. Então, a meu sentir, o juízo de plausibilidade da ação cautelar, isso principalmente em medidas de urgência, não autoriza a reforma da decisão agravada para suspender os efeitos daquela que determinou, como disse, algumas das medidas de segurança previstas na Lei 7.102 de 83, razão pela qual, presidente, eu nego provimento ao agravo regimental. É como voto. Pois não. Não há sustentação oral. Indago dos colegas se há algum destaque. Não, presidente. Inclusive, nós temos aqui um precedente na subseção, inclusive da minha relatoria, mas em mandato de segurança. Mas o tema é exatamente igual. Eu estou acompanhando. Então, assim se decide a unanimidade no termo do voto, eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, em que é revisor excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani. Processo ação rescisória 2954, dígito 14 de 2011. Pois não. Com a palavra, sua excelência, o ministro Emanuel Pereira. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui cuida-se de ação rescisória pretendendo desconstituir acórdão da primeira turma do TST. Tem algumas preliminares que eu estou rejeitando, senhor presidente. A primeira ré em contestação suscita preliminares de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nas súmulas 83 e 298 do TST. O posicionamento da jurisprudência dominante e a controvérsia acerca da incidência das súmulas 83 e 298 do TST constitui matéria de mérito, não ensejando a extinção do processo, com SPEC no artigo 267 do CPC. E por esses fundamentos, eu estou rejeitando as preliminares. Quanto ao mérito, senhor presidente, a primeira turma do TST, no acórdão rescindendo, imputou a responsabilidade subsidiária ao município de Joinville, tomador de serviços, com fundamento em responsabilidade objetiva. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC número 16, concluiu pela constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666, rechaçando a responsabilidade objetiva. Todavia, senhor presidente, senhores ministros e ministras, o pretório excelso ressalvou que a constitucionalidade do aludido a dispositivo não impede que a Justiça do Trabalho, examinando os fatos da causa e com base em outras normas jurídicas, reconheça a responsabilidade do ente público por conduta culposa. No caso em exame, delineada a ausência de fiscalização na execução do contrato pelo tomador de serviços, evidencia-se sua culpa em vigilando, atraindo a responsabilidade subjetiva do ente público que ora se declara em juízo rescindente. Assim, senhor presidente, senhores ministros, impõe-se a procedência do pedido de corte rescisório por violação literal do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666, para em juízo rescindente desconstituir o acórdão proferido pela turma do TST, afastando a responsabilidade objetiva. Eu passo, senhor presidente, ao novo julgamento da causa. No caso em exame, o TRT afastou a responsabilidade subsidiária do município de Joinville sob o fundamento de que não há norma jurídica que obrigue o município a fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas prestadoras de serviços. Incontrovérsia, portanto, a ausência de fiscalização pela administração pública, pois a absolvição do município autor, no âmbito do TRT, decorreu unicamente de fundamento de que ele não tinha o dever de fiscalizar. Resta caracterizada, portanto, a culpa em vigilando, o que atrai a responsabilidade subjetiva do município pelos créditos trabalhistas da primeira ré. Eu trago precedentes, senhor presidente, aqui desta subseção da relatoria do ministro Hugo Scheumann e do ministro Caputo Bastos. O do ministro Hugo Scheumann foi publicado em 2013 e o do ministro Caputo Bastos em 2012. Assim, senhor presidente, em juízo rescisório, eu declaro
a responsabilidade subsidiária do município de Joinville, com fundamento em sua culpa invigilando. E a conclusão do voto vai no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas em contestação, julgar procedente o pedido de corte rescisório para em juízo rescindente, desconstituir o acórdão proferido pela colenda primeira turma do TST e, em juízo rescisório, declarar a responsabilidade subsidiária do município de Joinville, deferindo nesta rescisória os benefícios da assistência judiciária gratuita à primeira ré. Esse é o voto, senhor presidente. Pois não. Ministro Bresciano, como eles vão. Senhor presidente, eu havia encaminhado notas divergentes ao eminente ministro relator e a todos os ministros, e, na hipótese, eu faria a seguinte ponderação. A ação rescisória vem calcada em violação do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 91. O que ocorreu no caso? A primeira turma reconheceu a responsabilidade subsidiária, com base na compreensão, à época, da súmula 331.4. Mas a decisão rescindenda, como o eminente ministro Emanuel muito bem enfatiza, ela autoriza a compreensão no sentido da existência de culpa invigilando. A decisão, sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, a decisão rescindenda já traz elementos que caracterizariam a culpa invigilando. Então, qual é a proposta de Sua Excelência? Desfazer o acórdão objeto da ação rescisória para, em juízo rescisório, manter a responsabilidade subsidiária que já foi reconhecida pela decisão rescindenda. Ora, se a própria decisão rescindenda já aponta a existência de culpa invigilando, então não subsiste violação do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 91, hábil a autorizar o corte rescisório. Os precedentes a que Sua Excelência se refere, eu também tenho precedente no mesmo sentido, aliás, todos julgamos muitos desses processos, eles negam o provimento a recurso ordinário sob o mesmo fundamento, de que havia responsabilidade subsidiária com base em culpa invigilando. Foi como essa subseção decidiu. Por isso, com apoio nesses mesmos precedentes, é que eu vou pedir vênia para divergir de Sua Excelência quanto ao resultado, porque eu também compreendo que existe culpa invigilando e responsabilidade subsidiária. Mas, por isso, eu julgo improcedente a ação rescisória, porque não posso enxergar a violação quando a própria decisão rescindenda aponta a culpa invigilando, ainda que tenha decidido com base na 331.4 da época. Senhor presidente. Então, nega provimento? Pois não, ministro. Improcedente. Porque aqui, senhor presidente, não é a rescindenda, ela decidiu com base na culpa objetiva, não usou a culpa como fundamento. Eu digo, senhor presidente, eu vou pedir vênia, eu vou prestar uns esclarecimentos, que inclusive eu já mandei para o ministro Bresciano e os demais ministros, para pedir vênia a Sua Excelência, mas para manter o meu voto, porque aqui não é o caso da aplicação da súmula 83. Ministro Emanuel, primeiro, porque a súmula 83 não exige que a matéria tenha sido sumulada nos moldes do atual entendimento, mas apenas que a matéria tenha sido sumulada, como no caso do exame, em que estava sumulada no item 4 da súmula 331, com redação anterior à resolução 174 do TST. Segundo, porque à época em que proferida a decisão rescindenda, não havia controvérsia alguma sobre a aplicação da responsabilidade objetiva à administração pública nos casos de terceirização, compreensão que somente foi alterada após o julgamento da ação direta de constitucionalidade número 16. A turma, no acórdão rescindendo, aplicou categoricamente a redação então em vigor, item 4 da súmula 331, que fazia expressa referência à administração pública, atribuindo-a a responsabilidade subsidiária pelo só fato de ser tomadora de serviços. Na própria decisão rescindenda, senhor presidente, o relator cuidou de transcrever os fundamentos do voto condutor do incidente de uniformização de jurisprudência da lavra do ministro Milton Moura França, em que se debateu a responsabilidade da administração pública e no qual causou o seguinte fundamento.
aspas, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva da administração sobre a modalidade de risco administrativo, estabelecendo, portanto, sua obrigação de indenizar sempre que causar danos a terceiro. Pouco importa que esse dano se origine diretamente da administração ou indiretamente de terceiro que com ela contratou e executou a obra ou serviço por força ou decorrência do ato administrativo. Fecho aspas. Portanto, senhor presidente, no IUJ em que se debateu a modalidade da responsabilidade da administração pública no item 4 da súmula número 331 do TST, assentou claramente sua opção pela aplicação da responsabilidade objetiva, sendo esse o aspecto que foi expressamente adotado no acórdão rescindendo, conforme se extrai do 2º parágrafo da folha 29 do sequencial 3. Também o Supremo Tribunal Federal compreende que a anterior redação do item 4 da súmula 331 contemplava a responsabilidade objetiva da administração pública, conforme se extrai dos debates travados no julgamento da ADC número 16, em que a ministra Carmen Lúcia, analisando o excerto da IUJ do TST, que li há pouco, fundamentou que, aspas, essa frase é rigorosamente, fragorosamente e exemplarmente contrária à Constituição, porque o artigo 37º trata de responsabilidade objetiva patrimonial extracontratual. Aqui, a responsabilidade contratual, então, na verdade, contrariam a Constituição. O ministro Marco Aurélio também confirmou ao dizer que, aspas, então o que ocorreu em última análise? Fechou-se a Lei 8.666 de 93 e decidiu-se a partir, reconheço, do disposto nos artigos 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, fecho aspas. Portanto, antes da resolução número 174 de 2011, a redação do item 4 da súmula 331 contemplava, sim, a responsabilidade objetiva da administração pública, tanto que, após o julgamento da ADC 16 no Supremo Tribunal Federal, o TST teve que mudar seu entendimento para afastar a responsabilidade objetiva, razão pela qual foi reformado o item 4º e inserido o item 5º. Assim, não incide a súmula 83 do TST, pois não havia controvérsia alguma sobre a matéria, diante da antiga redação do item 4º da súmula 331. De outro lado, também mantenho o meu voto, senhor presidente, no sentido de julgar procedente a ação rescisória, para expurgar do mundo jurídico acórdão que aplica expressamente a responsabilidade objetiva, porque se trata de entendimento categoricamente repudiado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC número 16. Na hipótese, em juízo rescindente, em novo julgamento da causa, como consigo obter elementos que me levam à culpa invigilando do município de Joinville, assim o faço para manter a condenação subsidiária do município, porém por culpa, sem tocar na responsabilidade objetiva. Daí porque, senhor presidente, pedindo uma máxima vênia ao meu ilustre e eminente colega ministro Bresciani, eu vou manter o meu voto, presidente. Pois não, muito obrigado, ministro Emanuel. Como vota Sua Excelência, ministra Adelaide Miranda? Senhor presidente, eu tive a oportunidade de examinar, porque eu recebi tanto o voto do eminente relator, quanto a divergência do ministro Alberto e os fundamentos que vieram do ilustre relator após receber o voto divergente. Eu vou pedir vênia ao ilustre relator e acompanhar o voto divergente do ministro Alberto, por seus fundamentos. Pois não, nega provimento. Como vota Sua Excelência o ministro Cláudio Brandão? Com o ministro revisor, senhor presidente, ministro Bresciani. Como vota
voto, Sua Excelência, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, também peço vênia ao relator, e a situação ela é curiosa, porque o acórdão rescindendo registra a culpa também. Por isso estou acompanhando o eminente ministro Bresciani. Nega provimento. Com vota a eminente ministra Cristina Peduzzi. Senhor presidente, realmente eu recebi o voto e verifico que a conclusão é a mesma, né? Tanto do relator quanto do revisor, porque o revisor julga improcedente e o relator julga procedente para afastar a responsabilidade objetiva e, em julgamento, mantém a responsabilidade subsidiária com fundamento na culpa em vigilando e, assim, afirmando a responsabilidade subjetiva da administração pública. Eu, lendo o voto da primeira turma, assim que compõe o acórdão rescindendo, realmente verifico que a responsabilidade objetiva da administração pública foi afirmada. E estou aqui, não estou identificando aqui, eu pediria vista em mesa, senhor presidente, alguns minutos, apenas para terminar de ler o acórdão rescindendo. Vista em mesa, Sua Excelência, ministra Cristina Peduzzi. Senhor presidente, eu estou habilitada. Pois não, ministra Peduzzi. Retorno de vista em mesa, concedido à excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi, processo ação rescisória 2.954, dígito 14, de 2011. Pois não, com a palavra. Sim, senhor presidente, senhores ministros, é que, efetivamente, o acórdão rescindendo, quando transcreve o acórdão regional, examina amplamente a questão da culpa. Mas, quando decide o acórdão rescindendo, o faz fundado na responsabilidade objetiva da administração. Por isso que, apesar de a conclusão conduzir ao mesmo resultado, ambas as conclusões, me parece que o voto do relator é muito técnico, porque ele efetivamente se atém, né, aos termos da decisão rescindenda, que consagra a responsabilidade objetiva da administração como razão da decisão. E, em juízo rescisório, examina amplamente o tema para justamente buscar a fundamentação para a condenação na responsabilidade subsidiária, considerando o que está no processo e, assim, afirmando a responsabilidade por culpa na vigilância da execução daquele contrato. Então, eu peço vênia ao revisor e acompanho o voto do ministro relator. Pois não. Senhor presidente, apenas um esclarecimento, senhor presidente, e desculpe a insistência, é que o acórdão da turma do TST jamais decidiu com base na culpa, sendo expresso ao aplicar apenas a responsabilidade objetiva. Veja que só é possível aferir a culpa invigilando a partir da leitura do acórdão do TRT, não do acórdão do TST, que, inclusive, reformou o acórdão do regional, presidente. Muito obrigado. Nós sabemos que a substituição de acordo, 512, então a decisão rescindendo é da ministro. Pois não. Só para chamar a atenção para um aspecto também, que eu continuo concordando com o ministro Emanuel, mas o que acontece é que no voto do relator nós estaríamos dizendo que há violação do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666. Depois, em juízo rescisório, nós estamos dizendo que não há violação para manter a mesma responsabilidade. Então, como a decisão regional está inserida na decisão rescindenda, quer dizer, a pesquisa se faz em todo o conjunto. E, além da preocupação de se abrir uma vertente de pesquisa
em relação à ação rescisória e com relação a todo esse manancial de ações que nós julgamos todo o tempo com base nas 3314, que eu vejo dificuldade em dizer que está violado o artigo 71, parágrafo 1º, e no momento seguinte dizer não está violado para manter a mesma decisão. Não. É a minha preocupação, presidente. Não, senhor presidente, não, eu estou de acordo com o relator, porque acho que foi violado o artigo porque o Supremo Tribunal Federal afirmou a sua constitucionalidade. Então, eu estou decidindo contra, a turma decidiu contra a disposição expressa, afirmando a responsabilidade objetiva. Mas a culpa, no mérito agora da rescisória, não é o artigo 71 que está sendo aplicado, é o artigo 186 que rege, que afirma a responsabilidade por culpa da administração. Me parece que não há essa contradição, porque a culpa decorre exatamente dessa negligência no controle da execução do contrato. Então, ela não estaria aqui fundada no artigo 71, parágrafo 1º. Mas é o que o relator a afirmação da culpa como ensejadora da responsabilidade subsidiária. Subjetivo. Primeiro, eu gostaria de assentar não ser pertinente, com a devida vênia, a invocação da súmula 83. Como houve declaração de constitucionalidade do artigo 71, é sabido que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade tem efeito retroativo. Então, não posso invocar o fato de que, à época, existia um nosso precedente que advogava a tese, erroneamente, por sinal, data vênia, porque aquela responsabilidade objetiva é para a sociedade, para os danos que a administração pública causa aos cidadãos, e não culpa contratual, que é esse caso. Então, não há o 83 dizendo que estava sumulado na ocasião, porque sobrevia a declaração de constitucionalidade, ela tem efeito retroativo e ela desconstitui tudo quanto foi estabelecido anteriormente, e em ação rescisória nós podemos usar a decisão em ação direta de inconstitucionalidade para julgar a ação rescisória. Não há empecilho. Aliás, o Supremo Tribunal Federal ele tem uma orientação no sentido da máxima efetividade das decisões do Supremo Tribunal. Ou seja, é preciso dar a máxima efetividade às decisões do Supremo. Bom, aí afastou disso, ele se vinculou àquela época que foi declarada inconstitucional. Então, o objetivo não existe. Mas o ministro Peluso fez aquele arranhãozinho para dizer que é possível a responsabilidade subjetiva desde que você extraia da prova elementos conclusivos da falta de fiscalização. Aqui eu vejo que, quando se volta a culpa invigilando, se diz apenas o seguinte: a culpa invigilando, por sua vez, caracteriza pela falta de fiscalização por parte do contratante do correto adimplemento. Da mesma forma, o procedimento licitatório. Nesse caso, não tem procedimento licitatório. Não tem culpa in eligendo, porque é licitação. A culpa é só vigilando mesmo. E nós temos que pensar a prova conclusiva de que houve mesmo a falta de fiscalização, e não ficar nos termos genéricos de que a administração não fiscalizou. E digo isso porque eu tenho recebido do Supremo Tribunal Federal várias reclamações constitucionais, dando provimento, julgando procedente a reclamação constitucional, quando se faz a alusão genérica. Não, ela se houve com culpa, ela não vigiou, ela não fiscalizou, e pela aquele senão do ministro Peluso, era preciso que se trouxesse elementos indicativos da efetiva falta de fiscalização.
E aqui, para eu saber desses elementos, eu teria que fazer incursão no processo rescindendo. Aí encontro o óbice do 410. Então, com essas pequenas considerações, eu peço vênia ao eminente relator, do outro relator eminente, ministro Emanuel Pereira, e a não menos douta, a ministra Cristina Peduzzi, por quem Sua Excelência sabe, eu nutro uma grande admiração, profunda amizade, e já o disse publicamente num congresso internacional, só não o repito agora, porque seria demasiado, mas eu peço vênia a ambos os eminentes ministros para acompanhar também a divergência, de modo que a decisão é por maioria, no sentido do voto do ministro Alberto, divergente do ministro Alberto Bresciani, vencido o eminente ministro relator Emanuel Pereira e a eminente ministra Maria Cristina Peduzzi, redator designado para acórdão, Sua Excelência o ministro Alberto Bresciani, conjuntada de declaração de voto ao pé do acórdão, ministro Emanuel. Juntada de declaração de voto vencida ao pé do acórdão. Assim se programa. Não havendo mais processo em condições de julgamento, muitíssimo obrigado a todos e declaro encerrada a sessão.